Você está ouvindo Conversas Corajosas. Esse podcast sobre liderança é para mulheres corajosas que conduzem times, empresas ou que querem crescer no corporativo. Hoje a gente vai falar sobre liderança corajosa. Esse é mais um podcast da nossa primeira temporada e nesse assunto a gente vai falar sobre os desafios e também as potencialidades de você estar num cargo de liderança. Então, para você que já está num cargo de líder, de gestora, de empresária ou que anseia chegar numa posição, eu acredito que esse podcast vai ser muito potente para você. Exatamente. E quanto mulher, a gente vai sair de um outro ponto de partida. E essa é a premissa que a gente quer trazer nesse episódio também, porque na liderança feminina a gente não tem as mesmas regalias, digamos assim, não tem os mesmos privilégios ou facilidades que os homens nos cargos de liderança acabam tendo. A gente não herdou empresas ou privilégios, necessariamente, né? Então, mesmo para quem já tem alguma facilidade sendo mulher, estando num cargo de liderança, parece que são muitos fatores de dificuldade que acaba enfrentando simplesmente pelo fato de ser mulher, seja por não ser ouvida numa reunião, ou ser questionada, ou realmente não ter acesso tão fácil a mentores, mentoras. Eu ouvi, inclusive, esses tempos de uma líder que comentou, assim, uma líder muito conhecida, e ela comentou que nos masterminds caríssimos que ela vai, e ela vai com o companheiro dela que também trabalha junto com ela, os 2 têm uma influência super grande, assim. Ela fazia as perguntas, mas os mentores só respondiam quando o marido dela perguntava, sendo que ela também pagou caríssimo para estar lá e ela tem mérito, se fosse a gente entrar nesse assunto, né, para estar lá. Então a gente não sai do mesmo lugar e a gente não vai, viver a liderança também da mesma forma que os homens vivem. Então a gente quer falar um pouco sobre isso, como é ser uma líder corajosa mulher. E gera um estranhamento, né, tanto social quanto até mesmo dos pares que estão trabalhando, porque não é comum, né, ver mulheres em cargos de poder. E quanto mais você vai subindo, menos mulheres você vai encontrando e gera esse estranhamento, porque não tá dentro do imaginário das pessoas. A gente vê mulheres em cargos de liderança, em cargos de poder. Independente da área, né, a gente tá falando de todas as áreas, desde que sejam pode ser áreas públicas ou áreas privadas, é sempre muito entra no imaginário sendo um homem nesse cargo de comando, nesse cargo de poder que vai tomar essas decisões que são mais impactantes, né, tanto em níveis corporativos quanto em níveis sociais também, né. Exato, e a gente não está entrando ainda nem em outros recortes, como recortes, de cor, de raça, de classe social, a gente está falando só de gênero. E, obviamente, que essa conversa renderia muitos outros episódios, né, mas nesse momento a gente vai se ater mais ao gênero mesmo, porque é o que a gente consegue falar mais aqui desse ponto que a gente está. E aí eu queria puxar o gancho que para mulheres, empreender e liderar é mais do que simplesmente ocupar um cargo de renome, simplesmente porque vai ganhar mais ou porque vai ser prestigiada, que vai ser vista de determinada forma, mas também tem uma quase que um instinto, assim, de estar lá para mudar as coisas, para ocupar aquele lugar, para abrir espaço, para abrir caminho para outras pessoas, para mudar o status social, para gerar impacto, sustentar outras vidas também. Então, eu percebo, assim, de muitas líderes que eu tenho por perto, que eu acompanho, elas têm, assim como eu, algo que vai além do desejo individual. Obviamente, tá ali o desejo individual também de crescer na sua carreira, no seu trabalho, mas tem esse outro olhar mais plural, que é muito mais presente entre mulheres, né, eu posso dizer isso com tanta certeza, porque em todos os lugares que eu vou que tem uma visão mais coletiva, mais plural, é muito mais, a presença feminina ali majoritariamente do que masculina, né, então
Tem isso. É. E eu penso que também, por vezes, é muito desafiador também a gente exclusivamente estar ali por algum ponto só individual, porque você estar ali já simboliza muitas coisas, sabe, já vai gerar esse impacto de ser uma mulher naquele lugar, já outras mulheres vão te olhar e vão pensar que aquilo é possível, então você vai quebrar realmente aquela linha que tá sempre seguindo da mesma maneira, que são homens muito específicos dentro desses cargos, então você inevitavelmente vai gerar esse impacto, né. E a gente é muito acostumada, né, a desde muito nova, a ter responsabilidades para além da nossa própria vida. Normalmente, se você nasce e é rotulado ali como sendo um homem, você tem que se preocupar com você e é isso. A gente nascendo e aí sendo rotulada como mulher, a gente é criada para cuidar dos outros, né, fazer o bem pelos outros e tudo mais. Então, também a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitos pontos eles vão partir também dessa nossa individualidade. A gente precisa reconhecer a nossa individualidade, a gente precisa conseguir se priorizar, priorizar a nossa carreira para que a gente consiga chegar num cargo de liderança e gerar mais impacto. Mas se desde sempre a gente também tiver muito preocupada em ajudar todo mundo, isso também pode ser uma desvantagem competitiva no momento que a gente está no meio corporativo. É claro que a gente também tem essa vantagem por a gente conseguir colaborar muito mais, né. E com isso, para você ter uma empresa potente, um time potente, você tem que saber trabalhar de uma maneira muito colaborativa. E aí, esse nosso ensinamento que vem desde pequena, ele contribui, porque aí a gente consegue colaborar, a gente consegue criar muito mais junto com as outras pessoas, consegue enxergar muitas vezes as potencialidades de cada um, isso faz com que a gente tenha times muito mais potentes e muito mais integrados e não aqueles times que estão, eh num nível de cada um se preocupar só consigo e aí, tipo, não criam coisas tão potentes juntos, né. Então acho que é importante a gente ter essa atenção. Ao mesmo tempo que isso nos potencializa, a gente também precisa estar vigilante para isso também não ter um aspecto que vá nos tirar poder, sabe. Sim, a gente vai inclusive entrar mais a fundo nisso, nesse episódio mais pra frente, porque quando a gente tá falando de coragem, de uma liderança corajosa, não é só pro lado positivo de abrir caminhos também, mas, de lidar com coisas difíceis, porque a partir do momento que tu, como líder, numa posição de líder, quer ajudar todo mundo, quer fazer tudo por todo mundo, às vezes não vai dar certo, não é essa estratégia que vai dar certo sempre e não dá para se jogar também nesse lugar e perder o equilíbrio ali daquele ecossistema que você está liderando, né. Então, é realmente é uma linha bem tênue, assim, e enfim, a gente vai entrar mais nesse assunto. Eu queria trazer aqui que muitas vezes, né, a liderança feminina ela nasce da necessidade, mas ela se sustenta na coragem, justamente por conta desses pontos que a gente está falando, de você ter coragem de tomar uma decisão difícil, que vai ser muito difícil de você tomar, mas que para o seu time vai fazer muito sentido, vai facilitar todo o trabalho, ou de você ter coragem de sentar numa mesa que você é a única mulher e você falar o que você pensa, sabendo que você pode ser contrariada, ou você ter coragem de abordar uma pessoa que você não conhece num ambiente de trabalho, eh, também se colocando ali, levando a sua história, então, né, tem muitas formas, assim, que a gente vai lidando com crenças pessoais que nos limitam, nos inibem, às vezes a gente vai precisar passar por esse aspecto bem psicológico, assim, né, por isso que fazer terapia é altamente recomendado para mulheres líderes. A gente precisa rever alguns conceitos que a gente tem sobre nós mesmos, quando a gente está nesse lugar da liderança corajosa.
Sim, e eu acho muito potente isso, porque a gente precisa querer muito, sendo mulher, estar no lugar de liderança. A gente precisa querer muito e trabalhar muito para conseguir alcançar esse lugar e sustentar esse lugar. Porque realmente a gente vai ter que enfrentar, além dos desafios de estar no lugar de liderança, que é uma cadeira muito desafiadora. Você também tem que enfrentar essas outras coisas que é justamente, estar sempre quebrando a expectativa do comum, né. Então só que, por vezes, também essa necessidade que você trouxe antes, quando a gente sai de um lugar que ou você faz por si ou ninguém vai fazer, que você, né, sai de uma condição social que você realmente precisa trabalhar para se sustentar, é você sustentando você, não vai ter outra pessoa para te sustentar, você tem essa necessidade profunda. eh, Além da gente ter essa força de criar essa base, de a gente sustentar as nossas necessidades básicas, você ir para um lugar de liderança, você precisa ter no seu íntimo essa coragem de ser ambiciosa, de querer mais, sabendo que muitas coisas vão vir junto com essas conquistas, né, que nunca nada vem sozinho, né, tudo vem carregado de muitas coisas, mas você precisa ter muito essa força e essa vontade e essa ambição muito forte para você, sabe, você ter isso muito fincado dentro de você, para que você queira ir para esse lugar e que para que você queira se expor nesse nível. Eu não acho que o único caminho para que você seja uma profissional, de destaque, que você consiga ganhar muito bem, você consiga ter uma ótima remuneração, seja liderança. Você pode sim ser uma grande especialista na sua área e ir para esse lugar da especialista, e não ir para esse lugar da gestão, porque é outro jogo. Até para as mulheres que vão fazer essa transição, né, que estão no lugar da especialista e vão ir para um cargo de gestão, porque querem ampliar a sua empresa e veem como isso uma potencialidade de crescer, é muito diferente as habilidades que você tem que ter. Então, você precisa fazer essa investigação também, se você quer crescer como uma especialista, né, eu quero muito me especializar nessa área, ou se eu quero ir para um cargo de gestão, porque você indo para um cargo de gestão e mais que isso, indo para o cargo de liderança, você vai estar muito exposta à equipe e muito exposta aos clientes e muito exposta também a críticas. Então, você precisa realmente ter essa ambição e querer muito isso. Então, eu acredito que fazer essa investigação é muito importante. Eu concordo totalmente contigo, assim, eu acho que essa autoobservação, assim, de entender o que que a gente realmente quer para conseguir bancar isso e sustentar isso na prática é fundamental. Eu já tive algumas conversas com mulheres que estavam em cargos de não exatamente de liderança, mas quase, ou indo para cargos de liderança, ou que acabaram de ser colocadas num cargo de liderança numa organização e elas estavam em pânico, assim, porque não era o que elas queriam. E aí, quando elas estavam lá, elas perceberam, né, não é isso que eu quero, e eu não vou ser feliz aqui. E tá tudo certo. É, porque a gente tem no imaginário coletivo essa ideia de que, é que o líder ele recebe muita visibilidade, né, a líder também. Mais ainda, porque mais críticas, mais imposições sociais, enfim, muitas coisas. Mas qualquer pessoa em posição de liderança recebe muito mais visibilidade do que o resto da equipe normalmente, naturalmente, porque tá ali resolvendo os BOs. Mas, tem um glamour também, tem uma coisa, uma idealização, uma romantização dessa posição, e às vezes as pessoas querem estar lá por causa dessa glamorização. Mas aí na prática, no dia a dia, não é glamouroso, entendeu? Tem nada a ver, é literalmente uma função que você está desempenhando várias ações ali que são ações de gestão, ações de
estar com as pessoas, de fazer esse acompanhamento, esse crescimento e às vezes não é o que a pessoa quer fazer. Para mim mesmo foi um processo, ainda é um processo, mas foi muito mais um processo difícil de sair do lugar de especialista para me tornar mais líder do que especialista. Quase isso, né. Deixar que a especialidade fosse cada vez mais, tomada pela própria equipe, para que eu pudesse cuidar disso que eu estava criando junto com eles, né. E é um desapego também, um processo de tá, é outra fase, é outra função, é realmente outra realidade. E eu acho que é importante para a gente também, falar um pouco sobre essa definição de coragem que a gente está trazendo. Tem uma referência que inclusive está lá, que é a Brené Brown, que escreveu esse livro A Coragem para Liderar. E uma coisa que faz muito sentido para nós, a gente já teve essa conversa, é, que a coragem ela não é a ausência do medo, mas a disposição de estar vulnerável e seguir mesmo assim, né, porque a coragem tem uma relação forte com a vulnerabilidade. Como a gente está falando, posição de liderança é uma posição de muita visibilidade, de muitas críticas, de muita pressão mesmo, pressão de todos os lados, e você tem que estar linda e maravilhosa fazendo a sua função, você tem que fazer o negócio funcionar. Então, a gente também conseguir estar vulnerável dentro desse lugar, sem estar frágil, tem uma diferença grande nessa vulnerabilidade, que não é fragilidade, é importante. E essa vulnerabilidade é o que faz, na verdade, com que as pessoas percebam que a gente é corajoso, né. Conseguir se colocar diante de uma situação, não se fechar, não se barrar. Então, é isso, assim. E a coragem ela acaba indo, de encontro com, esse lugar do conforto, digamos assim, ali de encontro não, ao contrário, como se fosse uma oposição, porque é mais fácil a gente trabalhar numa posição de especialista, entre aspas, né, mas é mais fácil, contratada por uma empresa que você não precisa estar num cargo de liderança e lidar com toda essa pressão. Você precisa fazer o seu trabalho bem feito. Então, é mais confortável, digamos assim, é menos angustiante até. Eu, hã, discordo em alguns pontos, por conta de que eu acredito que é muito relacionado a perfil. Eh, por exemplo, o meu perfil, eu já fui especialista em algumas áreas, mas o meu perfil se adapta muito mais a cargos de gestão e sendo um perfil um pouco mais generalista, que entende, por exemplo, eu já passei por todas as áreas da minha operação atual, que entende um pouco de tudo, mas não necessariamente é um especialista, mas tem essa visão ampla. E a questão da gestão, da liderança, do orientar as pessoas, direcionar as pessoas, de sustentar essa pressão no momento atual, o meu grande desafio não é nem necessariamente as críticas, o meu maior desafio é esta pressão pela responsabilidade e pelas coisas que só a gestão sabe que tem que resolver. E era muito desafiador para mim estar num cargo de especialista. Acabava sendo mais difícil para mim estar num cargo de especialista do que estar num cargo de liderança, e que trabalha mais a questão da gestão. Já eu vejo outras pessoas que é muito ao contrário, já vi, por exemplo, excelentes vendedoras que eram assim, ó, batiam meta atrás de meta, e aí foram para um cargo de liderança de vendas e definharam, porque assim, não se conectavam, não se sentiam desafiadas, não sentiam que era a potência delas, então acabaram voltando para um cargo de especialista, de vendedoras, e faturam mais até do que estar num cargo de gestão de vendas, conseguem faturar super bem e se sentem muito mais realizadas. Então, por isso que eu falo muito que tem que ter esse processo investigativo de entender onde que está sua maior potência, ser aquela pessoa mega especialista e se destacar muito naquela área, ou realmente que você vê que você vai brilhar num cargo de gestão. Não necessa e até mesmo a gente ter essa coragem de identificar em nós mesmas este
essa potência, porque por vezes você criou a empresa, mas você não é a melhor pessoa para gerir necessariamente a empresa. E aí você vai ter que conseguir uma sociedade, alguém que seja boa em gestão, para que você cuide mais realmente dos processos operacionais, de ser uma especialista e ter uma pessoa ao seu lado que seja mais, potente a nível de gestão. Então, quanto mais, você fizer essa investigação e conseguir ter essa clareza, mais cedo também você vai conseguir alcançar o seu maior potencial. Então, também queria deixar muito claro neste podcast que a liderança não é o único caminho para que você cresça profissionalmente, né? É um dos caminhos que pode fazer sentido ou pode não, dependendo das suas habilidades, né? Perfeito. Incrível como tu sustentou essa fala e eu estava aqui resolvendo um problema técnico. É sobre isso, é sobre isso. Tá, eu queria trazer também o ponto do medo de dar errado dentro desse lugar, assim. A gente sofre muito no geral, as mulheres, essa insegurança de: "Ah, eu vou fazer, vai dar errado", né. Mas e se der certo também dá um medão. Eu acho que às vezes o dar certo me dá mais medo do que o dar errado, porque muitas vezes a gente já conhece o deu errado. A gente já veio de um lugar que deu errado e fez dar certo alguma coisa. Então, quando a gente pensa no ideal daquilo que a gente, né, visualiza, que a gente, sonha, planeja, coloca como meta e objetivo, o resultado daquilo, que é a visão do deu certo, ela traz várias outras responsabilidades e cargas que hoje a gente não tem. Então, de certa forma, a gente fica até com medo de: será que eu vou estar preparada para lidar com tudo aquilo que vem com esse sucesso dentro desse meu cargo, dentro dessa minha posição? Eh, mas eu acho que também desconstruir um pouco isso, porque é no caminho mesmo que a gente vai se preparando, sabe? Às vezes, eu vejo, né, muitas pessoas que ficam assim se barrando de caminhar, já pensando no que pode dar errado daqui sei lá quanto tempo, só que assim, daqui sei lá quanto tempo você já vai ser outra pessoa, você já vai ter caminhado, você já vai ter errado e acertado, você já vai estar lá em outro lugar também. Quando aquilo acontecer, tu já vai ter outros conhecimentos e outras sabedorias para lidar com aquele problema ou aquele sucesso, seja lá o que for. Então, né, tem um Sim, tem isso naquele outro livro que tá ali, que é o Faça Acontecer, em que ela fala que ela estava num cargo de ela era liderança de operações no Facebook durante muito tempo, e ela viu muitas mulheres recusarem cargos de liderança por medo de dar errado no futuro, ou por não achar que estavam 100% prontas, e você não vai estar 100% pronta. Normalmente o cargo de liderança é um cargo que ele não está pronto, você vai ter que criar coisas, você vai ter que abrir coisas, não vai ter exatamente o que você vai ter que fazer. E que tinha teve até um caso que ela citou de uma mulher que apareceu uma vaga ótima, e ela disse: "Ah, eu não vou aceitar aqui, porque daqui uns 2 anos eu quero ter filho e daí vai ser", e ela disse: "Mas mulher, daqui 2 anos você tem todo o tempo para você assumir esse cargo, se potencializar, crescer nesse cargo, depois você vai tirar a licença por um tempo, retorna? Como assim? Você já sabe, por essa ansiedade, sabe, de pensar: "Não, mas em algum momento eu posso não dar conta". Gente, a gente precisa realmente ter essa coragem de assumir esses desafios e e quanto mais potente a gente estiver também nesse aspecto, mais força você vai ter para poder sustentar e dar uma qualidade de vida melhor para o seu filho e tudo mais. Então, muitas vezes a gente se antecipa tanto com medos de um possível dar errado no futuro, mas o convite aqui é que a gente se encante muito mais com essas possibilidades de dar certo, sabe? De a gente realmente mudar o nosso status social, de a gente poder acessar coisas que a gente nunca acessou na vida, de a gente poder realmente
ter novas experiências, eh, proporcionar momentos mais incríveis para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que estão ao nosso redor, inspirar outras pessoas que vão vir também. Então tem tantas coisas que são muito maiores do que esse nosso medo de dar errado, que a gente precisa se apegar mais a elas também, né. Exato. É, eu penso muito assim no menos na expectativa do dar certo e mais no que o que que eu preciso fazer para isso dar certo, sabe. Tipo, não tem como dar errado, se eu estiver comprometido o suficiente para entender o que que eu preciso fazer para dar certo. Independente do tempo que leve, independente dos desafios que eu tenha que enfrentar no caminho, mas aquilo de ter um propósito claro, né, tipo a luz do fim do túnel, é lá que eu quero chegar, é aquele impacto que eu quero gerar. Óbvio que isso é muito particular e cada pessoa vai ter o seu processo para chegar nessa resposta. Pode não ser uma resposta estática também, que pode ir mudando ao longo da vida, mas essa certeza do caminho que você quer e que independente do que aconteça, você vai fazer aquilo dar certo, para mim é muito forte, assim, é o que me mantém nesse caminho, porque senão a gente balança demais, assim, a gente se enfraquece, né, e aí tem uma coisa que tu sempre me falou, que é a maldição da liderança, eu queria saber mais, conta pra gente. Pô, essa frase, gente, eu ouvi muito no início do meu cargo de liderança, muito no início. E aí me falaram que a liderança era uma maldição. Pensa eu, uma jovem líder recém começando a ser líder, ouvindo isso, né, que era uma maldição. E falava muito sobre o fato de que tudo que o líder faz, ele é observado. Então, se você tem um comportamento coerente ali, as pessoas vão se inspirar nisso e vão fazer isso. Mas também, se você fizer algo que não está de acordo com a cultura ali da empresa, que não está te levando a atingir as metas determinadas, isso também vai ser copiado. Então, você tem que estar muito vigilante com a maneira que você se porta, porque tudo significa algo. Então, isso ao mesmo tempo é um pouco dá um susto, assim, na gente, né, "Nossa, eu vou estar sendo observado o tempo inteiro", mas também, pra mim, eu consegui ler isso como uma potência para eu corrigir o que estava desalinhado em mim, sabe. Como eu realmente perceber que aquilo não é só sobre mim, isso vai delimitar as atitudes também do meu time, então me dá mais força e mais incentivo para que eu esteja sempre me aprimorando, sempre estando vigilante com aquilo, porque se você não tá sempre sendo observado, acaba que você tipo: "Ah, quem sabe se eu não fizer isso hoje, né, depois eu faço amanhã e tudo mais". E aí quando você tá num cargo de liderança, você tem que ser o exemplo. Então te coloca muito nesse lugar. Pra mim, foi algo muito potente, assim, sabe, de realmente me dar mais incentivo pra estar sempre vigilante nesse aspecto. É claro que ninguém é perfeito, é tudo maravilhoso ali, acho que a gente tem que assumir também as responsabilidades, mas também a gente se coloca muito mais vigilante. Então, pra mim foi mais nesse lugar, não sei como é pra você que é assim. E para mim também tem esse ponto de querer entregar excelência para receber excelência também. E às vezes eu não consigo, tudo bem, às vezes eu não consigo, mas eu busco também muita transparência com o meu time, assim, né, nos momentos em que eu não consigo também para validar até um pouco da humanidade das pessoas ali, porque nem sempre todo mundo consegue tudo. Mas realmente essa coisa de, todo mundo está te observando e numa era de vigilância digital, eu diria até assim, o Instagram e redes sociais, em que qualquer coisa que tu posta, qualquer coisa que tu faça na tua vida pessoal, também vai mudar a percepção que as pessoas têm de você como líder na sua profissão, principalmente se você é a dona da empresa, né, assim, é muito louco isso, porque tu não para de trabalhar nunca, mesmo quando tu tá simplesmente sendo PF, né, pessoa física, não existe isso, mas sinto muito lhe dizer,
Não vai mais existir só a pessoa física, não vai, realmente, se mistura de um jeito, assim, que tu vai se acostumando e fica tu entende que faz parte da tua vida também, não é uma coisa que precisa ser um conflito, mas é algo que precisa ser pontuado, assim. Realmente o que você posta ou não vai mudar a percepção que as pessoas têm sobre você. E assim, se você mostra que você tem uma vida, equilibrada, organizada, que você dá conta da sua própria vida, as pessoas sentem mais confiança no seu trabalho também. Isso é uma coisa que eu percebo muito, assim. Tipo, eu gosto muito de organização, de rotina, e sempre que eu tô postando coisas assim, as pessoas trazem esse relato de como eu faço tantas coisas e elas confiam muito mais no meu trabalho, porque eu vou dar conta daquela demanda. É, eu sou uma pessoa que busca preservar muitas coisas da minha PF. Eu acho isso importante. Tem alguns aspectos meus que eu sou uma pessoa muito reservada. Mas eu concordo que realmente as coisas que você faz para além do trabalho também vão influenciar. Por exemplo, tem algo que eu valorizo muito, que é o aspecto de você ter uma boa alimentação, fazer exercício físico, ser uma pessoa organizada. Então, eu não tenho como eu falar para o meu time fazer isso se eu não fizer isso. Eu vou estar sendo muito incoerente, ou o meu argumento não vai ter tanta força. Falar: "Nossa, a gente realmente precisa fazer exercício, né". Vai ser nesse lugar, não vai ser tipo assim: "Faça exercício, vai te fazer bem, vai fazer com que o seu cérebro funcione melhor". A gente trabalha com digital, então eu passo muitas horas do meu dia sentada e eu sei que isso causa um prejuízo para o meu corpo, para o meu cérebro, então estar em movimento faz muita diferença. Se alimentar bem. Então, hoje eu tenho isso como rotina na minha vida e é assim que eu incentivo o meu time. A maior parte do meu time se exercita ou tem essa preocupação, cuida da sua alimentação, cuida da sua saúde, porque eu sei que isso vai influenciar no nosso bem-estar, na nossa qualidade de vida, na nossa potência de entrega. Então, você vai estar influenciando pessoas, mas também isso firma mais o seu compromisso consigo mesma. É péssimo que às vezes a gente se compromete a alguma coisa com a gente, e daí quando é só com a gente não faz. Mas aí se tem um compromisso com outras pessoas, a gente vai lá e faz. Então eu vejo como a vantagem de estar num cargo de liderança é que você vai se comprometer com você e com seu time, então você vai se sentir mais motivada a fazer dar certo. Sim, essa questão de exercício físico é muito legal, assim, porque a gente tem muito essa conversa internamente, eu e meu time, assim. A gente conversa muito, nas reuniões, nos check-ins, assim, como é que tá a saúde, sabe? Como é que tá se sentindo até nas fases. Tem muita mulher no meu time, então, na fase que tá menstruada, como é que vai ser aquela semana, o que que a gente pode deixar mais leve, o que que dá para adaptar. Na questão da saúde mental também, é uma coisa super importante para mim, eu faço terapia há anos, eu sempre fui muito aberta com isso, com as pessoas que trabalham comigo também, busco ter uma relação legal, assim, nesse sentido. E é uma métrica de sucesso para mim como líder saber que a maioria das pessoas da equipe, praticamente todo mundo, faz terapia e também foi buscar terapia pelo incentivo constante das nossas conversas. Isso é muito incrível, né, porque, tem esse lugar da bênção também da liderança, que eu acho que é de você se alegrar com o sucesso das pessoas que trabalham contigo. Claro, também o sucesso dos clientes, né, por a gente conseguir entregar um trabalho legal e ver o resultado do cliente. Mas essa relação da equipe, eu sinto que, numa posição de líder, a gente tem essa função de proteger a equipe, sabe, de nutrir e também se alimenta com isso, né, então é muito legal, mas aí tem um outro lado também que é assumir o erro, né, a gente assumir o BO, e aí que acaba que é sempre o líder que tem que assumir o erro mesmo. A gente tem que, externamente, assim, para os clientes e para a sociedade também, né, quando acontece alguma coisa, eh, é o líder que precisa responder por aquele erro, não tem como você dizer: "Ah, foi o fulano que fez errado". Tipo, não tem como tu botar a batata quente para alguém da tua equipe, sendo que
se a pessoa tá errando muito, também é tua responsabilidade, né, tipo, tu deveria ter previsto isso, deveria resolver isso, então, entra muito essa questão da responsabilidade pela, entrega do time como um todo, e pela percepção que os clientes estão tendo. Então tu tem que estar com o mental muito fortalecido, assim, para não levar nada para o lado pessoal, para não se abalar, para não se frustrar, para não se paralisar. Às vezes vão ter semanas que, nossa, tudo vai estar perfeito e fluindo super bem, e vão ter semanas que, meu Deus do céu, a vontade é fugir para as montanhas, porque parece que tudo resolveu acontecer naquela semana. Mas você vai ter que sustentar, então, alguns hábitos, assim, realmente, né, são hábitos de equilíbrio que eu chamo. Eu preciso ter, terapia, eu preciso comer bem, eu preciso fazer exercício tantas vezes na semana, coisas diferentes que eu gosto, eu preciso ver minhas amigas, meus amigos, eu preciso ver minha família, eu preciso ter tempo comigo, eu preciso ter tempo com meu filho. Então são coisas que sustentam a minha vida, mas também sustentam a minha clareza mental, porque eu preciso estar bem para liderar bem. Sim. E a gente é muito exposto a situações estressantes, né, o tempo todo. Eh, Na nossa empresa a gente tem esse benefício, né, que todo mundo tem acesso a psicólogo, pode fazer psicólogo uma vez na semana, então isso faz muita diferença, eu incentivo todo mundo da equipe a fazer, eu também faço terapia, porque a gente precisa estar administrando muito essa pressão e esse estresse. A gente é uma assessoria de marketing e vendas, então a gente trabalha com vendas, que é o oxigênio de qualquer empresa, e é uma área que é tensa, né, não é uma área, assim, que tem uma leveza, é tenso, porque você está realmente competindo para conseguir arrecadar mais clientes, e o cliente tem que bater a meta, e se bater ou se não bater a meta, os boletos vão chegando, então o cliente às vezes quer uma coisa muito para ontem, tem uma expectativa muito alta, e a gente fica muito exposto a isso, né. Tanto eu quanto a equipe fica muito exposta, né, porque tá nesse atendimento diário ali com o cliente, e a gente tem que estar fazendo essa manutenção das emoções, tanto nossa, eu minha e cada pessoa da equipe a sua, e eu também auxiliando as pessoas a fazer as delas, e a gente conseguindo auxiliar o cliente a fazer a dele. Então, é um grande desafio, para que a gente consiga fazer essa gestão, e a gente precisa estar com isso muito bem equilibrado, porque senão a gente sucumbe, né, senão vai causar muitos danos ali, eh, pra gente, pra equipe, pra todo mundo. Então, conseguir fazer uma boa gestão dessa pressão para poder lidar com esses desafios é muito potente, porque também nos nos permite crescer mais, já que todo mundo que assume resolver coisas que são muito difíceis também vão ter prêmios maiores, no sentido de tipo: "Nossa, eu vou resolver isso aqui que é muito desafiador". Então, a gente busca trabalhar muito isso, e eu preciso também ter uma equipe que esteja bem, assim, né, porque senão vai causar uma sobrecarga, porque eu não tô todos os dias no momento que eu tô no atendimento ali na frente do cliente, né, então se a minha equipe não tiver uma boa gestão emocional, não souber lidar e gerenciar conflitos, acaba que não vai se sustentar bem, né. Não dá para sempre esperar que eu entre na reunião, que eu sabe, eu preciso ter uma equipe que seja mais plena para conseguir lidar bem com aquilo, e que também consiga separar mais essas coisas, né. A gente na organização, assim, a gente sempre muito divide que quando acontece uma falha, normalmente essa falha está ligada ao processo. Então a gente revisa o processo. Qual parte do processo que não foi executada para ter gerado essa quebra de expectativa ali com o cliente, para ter gerado essa falha. Tem vezes que é uma falha no processo e tem vezes que é uma falha no alinhamento com o cliente, né, de alinhar bem certo a expectativa que ele tinha e reforçar isso e tudo mais. Então, esse é um ponto muito forte de a gente ter. Mas em contrapartida, tem coisas que a gente não consegue compartilhar com o time, que não é o melhor a gente compartilhar, porque são coisas que a gente precisa lidar, e que aí vem os bastidores.
Porque, né, por exemplo, eu tô num lugar que não tem tanto mais contato ali com o cliente, então tem coisas ali que é uma pressão diferente que o time tá lidando, mas tem uma pressão que é só com a gente, né, que é essas metas gerais da empresa, que é a sobrevivência da empresa, né, a gente vive em um país em que a maior parte das empresas quebram antes dos seus 5 anos, então você ter uma empresa que dure, né, e a gente sempre está visualizando que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, então por isso esse cuidado com como sustentar isso a longo prazo, mas tem momentos que realmente é a solidão da liderança, né, em que você não pode compartilhar, aquilo não é saudável também você, eh abrir questões a nível de gestão com toda a equipe, porque a equipe tem que estar preocupada com outras coisas, né. E só quem pode resolver é você. Então você precisa lidar com aquela pressão que daí quando tá aquela coisa muito intensa, aí realmente a empresa fica 24 horas por dia contigo, né. Até você conseguir resolver aquela questão, você dorme pensando na empresa, você acorda pensando na empresa. Não é sempre assim, mas tem momentos que é muito assim, que você fica eu pelo menos sinto às vezes assim no meu estômago, a pressão assim, e você fica ali até você conseguir resolver. Então, você conseguir lidar com isso de que é só você que pode resolver aquilo, e que é você que tem que resolver aquilo da melhor maneira, é um dos desafios também, e que vai te tornar uma líder mais potente na medida que você souber lidar com esses desafios, e não for aquele líder que, tipo, desconta nas pessoas e faz aquelas coisas horrorosas que vocês sabem que acontecem. É, não faz sentido, gente. Tem inclusive uma lei, que vai ser implementada agora a partir de maio de 2025, em que todas as empresas, independente do tamanho, precisam ter iniciativas de saúde mental para todos os colaboradores, pessoas que fazem parte do time. Então, é sobre isso, encontrar uma forma de lidar e muitas vezes preservar a equipe, né. Tem coisas que realmente as pessoas não precisam saber, porque elas vão ficar mais ansiosas e não tem como elas resolverem aquilo, porque é a tua responsabilidade. Então, é preciso, nessa posição de liderança, saber até onde você vai falar, qual é o momento certo para falar, o que você vai falar e para quem. E tem coisas que você não vai conseguir falar para quase ninguém ou para ninguém. E eu aprendi muito, assim, sabe, eu aprendi muito a manter silêncio. Nossa, como eu aprendi a manter silêncio nos últimos anos nesse lugar, assim, da liderança, eu aprendi a guardar informações, segredos, digamos assim. Informações, eu aprendi a fazer silêncio, eu aprendi a esperar o momento das coisas, sabe, ter mais paciência, com o processo das coisas. E aí, também a gente não pode se isolar, porque é um lugar solitário, mas a gente não pode se isolar. Tipo assim, a gente tem que encontrar estratégias de furar um pouco essa bolha da solidão, porque às vezes a gente não vai conseguir encontrar as respostas sozinho, mas a gente precisa saber com quem conversar. E aí, quem que cuida de quem cuida? Quem cuida da líder, né, que tá ali cuidando de todos? A gente tem, vários masterminds, mentorias, empresárias e empresários, enfim, que fazem essa guiança, assim, só que muitas vezes é um grande investimento também, né, não nem sempre você vai conseguir estar o tempo inteiro fazendo isso. E aí uma parte do cargo de liderança também é desenvolver boas relações, fazer o networking, né, acontecer. E aí, nesse processo de fazer relacionamento com outras pessoas em cargos de liderança, entra muito essa conversa aberta, né. A gente sempre teve isso, assim, a gente conversa muito sobre isso, da facilidade que os homens têm de sentar em qualquer mesa de bar e falar: "Ah, tá, e como é que tá o teu negócio? Que aquilo que tu falou que ia fazer, fez? Que deu? Deu certo, deu errado?". Na maior tranquilidade, sabe. Eu fui num evento há poucos dias atrás, e aí o dono de uma empresa estava lá, e ele simplesmente contou, assim, estava na mesa, eu estava tomando um drink,
e ele parou ali do lado da mesa e começou a contar sobre todo o processo da empresa dele, o que que deu errado, o que que deu certo, quando que deu errado, o que que ele fez para mudar, porque eu estava naquele lugar com aquelas pessoas e eu estava aberta para me relacionar. Então, é muito importante a gente ter coragem de falar, a gente também saber ouvir e se colocar em lugares com pessoas que a gente consiga trocar, né. Então, entre mulheres líderes, eu acho muito importante a gente saber conversar tão bem quanto a gente sabe falar sobre sentimentos e relacionamentos, sobre negócios e trabalho, assim, a gente conseguir ter o mesmo nível de profundidade que a gente tem quando a gente senta para falar dos relacionamentos e do como a gente se sente, blá blá blá, que isso a gente fala tão bem, mas quando a gente senta para falar sobre o que está acontecendo no negócio, como que dá para aprender com a outra, como que a gente pode trocar, crescer junto, isso é uma barreira que a gente precisa superar, mulheres, vamos galera, mulheres, superar isso. Sim, e só a única tensão é falar com as pessoas certas. Falar com as pessoas certas. Porque às vezes você vai compartilhar um dilema da sua vida profissional com uma pessoa que não tem experiência com aquilo, que não passou por algo semelhante, que não tem bagagem suficiente. E às vezes você vai ouvir o conselho de uma pessoa que não tem a menor experiência. Então, você precisa ter esse cuidado. Eu sou muito fã também disso, de preservar algumas informações para você falar com a pessoa mais adequada. Tem coisas, por exemplo, que você vai falar só com a sua psicóloga, porque ela é a pessoa especialista que vai te auxiliar a fazer essa gestão dessas emoções, né. Então, ela é pessoa mais adequada. Na empresa, você também tem que buscar essas pessoas. Ah, por exemplo, eu tô com alguma questão agora de marca, sobre marca. Nossa, eu sei que a Cassie trabalha com isso e ela é excelente nisso. Então, eu vou conversar com a Cassie, que entende muito sobre marcas, para buscar alguma orientação. Agora, eu não vou pegar e falar com uma outra pessoa que tem um outro cargo, que não entende nada sobre isso e pedir um conselho da pessoa. Tipo, então, é muito importante a gente ter essa atenção. Por isso que quanto mais a gente ampliar nossa rede de networking, né, a nível de trabalho, é mais potente, porque a gente vai ter as pessoas certas que a gente vai poder contar em determinados momentos, né. Eu vou até dar um exemplo, assim, de conseguir criar essas relações, que é de uma forma natural, mas também estratégica. Uma coisa não é oposta à outra, a estratégia não é oposta à verdade nas relações. Eu tenho várias parceiras de trabalho, assim, de relações que foram se formando ao longo do tempo, e eu tenho uma parceira que ela é advogada. E aí eu precisei muito da ajuda dela para resolver uma questão com uma cliente, um conflito, assim, que aconteceu, e ela foi a melhor pessoa para me aconselhar naquele momento. Foi uma coisa que eu compartilhei apenas com ela, e só, porque eu sabia que ela era especialista naquilo, ela poderia me ajudar. E realmente ela me ajudou, e assim, nós temos essa parceria e foi isso, uma conversa que me solucionou muitas questões. Então, é preciso saber se relacionar, é preciso ter um feeling para entender quem são as pessoas ali que você vai ter na sua rede mais próxima, e também colaborar, né, não ser aquela pessoa que só chega querendo. Não existe networking saudável dessa maneira, você também tem que agregar, você também tem que, contribuir na mesa, né, que você está levando para você conseguir receber aquilo que você quer. E não um jogo de interesses também, óbvio que todo mundo está interessado em alguma coisa, mas não é simplesmente por isso, é relacionamento, gente. Você está se relacionando com seres humanos ali, que também estão num caminho semelhante, que têm valores, semelhantes, visões de mundo, pensamento, enfim, e é saber se relacionar. Querendo ou não, estar num cargo de liderança é uma posição quase que política, você tem que saber, se relacionar com as pessoas, você tem que, ter um jogo de cintura,
um tato, assim, né, nas relações. Sim, e sempre uma troca, né. Mas por vezes realmente vai ser uma troca financeira, você naquele momento não tem nada que você vai contribuir necessariamente com aquela pessoa, mas aquela pessoa pode contribuir muito com você, então se você puder ter um curso daquela pessoa, ser mentorada por aquela pessoa, vale a pena o investimento, porque isso vai economizar, às vezes, anos da sua vida, porque aquela pessoa vai compartilhar algo que ela já viveu, que ela já errou, né, e que você pode realmente encurtar o caminho tendo aquele contato. Claro, também ter muito cuidado ao escolher mentorias, né, porque tem gente que não tem chão, né, não gastou a sola do sapato, não teve experiência dentro de uma empresa e vai mentorar só sobre algumas coisas, tipo conceitos mais rasos, assim, sobre mentalidade e tudo mais, e às vezes necessariamente não é isso que você precisa, às vezes você precisa de alguém que realmente tem aquela experiência, já passou, por coisas semelhantes e vai te dar uma orientação com propriedade, né. Então mas é muito importante a gente investir nisso, para que a gente possa realmente crescer e economizar tempo, né. Por vezes a gente é muito inteligente a gente aprender com o erro e os acertos das outras pessoas, né. Verdade. Uma coisa que eu peguei como verdade absoluta pra mim, assim, é que a partir do momento em que eu estava sozinha na liderança da empresa, né, porque eu tenho uma equipe pequena ainda hoje, então eu estava ali sozinha na liderança. Agora esse cenário já tá mudando, mas naquele momento eu entendi isso, entender isso mudou tudo pra mim. Eu não posso estar sozinha totalmente aqui. Eu vou estar aqui na empresa sozinha, mas a minha rede de contatos, eu preciso ter pessoas com quem eu posso contar. A partir desse momento, eu busquei consultoria financeira, eu busquei mentoria de liderança, inclusive contigo. Eu busquei, consultoria de vários outros aspectos, eu busquei parcerias estratégicas em diferentes áreas, então eu nunca me mantive sozinha e de tempos em tempos eu tenho essa recorrência também. Quando eu sinto que eu estou precisando, eu não espero, eu vou lá e vou acionar essa rede e vou fazer uma consultoria e vou fazer o que for necessário, porque eu sei que se eu ficar esperando, eu vou perder muito tempo, eu vou errar muito. E assim, quando a gente tem uma empresa, a gente não tem tanto tempo assim para errar, sabe? A gente tem que tentar consertar o mais rápido possível, porque às vezes o erro ele vai virando uma bola de neve e depois para você reverter isso, meu Deus, não quero chegar nesse ponto, né? Então a gente vai fazendo essa manutenção assim dessa posição. Bom, e aqui reforçando, eh, alguns pontos que a gente já falou em outros episódios dessa temporada, que também a liderança corajosa, ela precisa eliminar o desejo de agradar as pessoas. Gente, como isso é difícil para as mulheres, né? Eliminar. Eu amei essa palavra. Você precisa eliminar, né, às vezes, sim, 100% da sua vida, na sua vida pessoal, vai restar alguma coisa, né, mas da profissional Mas eu vou dizer que se a gente consegue também levar isso para a vida pessoal, parece que fica mais 360 assim no sim, incorporado no nosso ser, essa libertação da necessidade de agradar. é. Mas às vezes no pessoal a gente, Dá uma flexibilizada. É flex. tem um espaço para você agradar, né, tem um espaço de você querer fazer um agrado. Ah, mas não nesse lugar, eu acho que isso é super natural e vai continuar existindo. Mas para mim a libertação é assim de eu preciso me moldar para agradar. Eu preciso me diminuir para caber. Eu preciso fazer o que o outro quer para que eu seja aceita, amada, pertencente, etc. Esse lugar eu abandonei da vida pessoal, do profissional, de tudo, que não tô cabendo, vou me embora, vou achar outro lugar que eu caiba. Não tá dando certo aqui, vou encerrar e vou para a próxima. Porque, gente, não dá. Mas é muito difícil, né, para as pessoas no geral, principalmente para as mulheres, porque a gente cresce sendo ensinadas a agradar em todos os lugares. É muito difícil, às vezes até
Digo assim que eu me libertei disso, porque realmente eu me libertei, mas ainda assim tem resquícios. Não é como se: "Nossa, nunca penso nisso". É óbvio que às vezes vem o pensamento, mas eu na hora eu consigo perceber, já tô treinada de perceber na hora e falar: "Não", pra minha própria mente, assim, "eu não preciso fazer isso, eu não preciso me submeter a isso, para fazer o que eu preciso fazer", né. Sim, e às vezes o maior medo é o desagrado realmente, né, não é nem essa tentativa de você agradar, porque às vezes agradar é algo que vem de uma maneira mais fácil pra gente, fazer algo pra agradar, mas é lidar com o fato do desagrado, de o que que vai vir no momento que você não vai agradar a todos. Você nunca vai agradar a todos, mas o importante é você estar alinhada com as pessoas certas. Então, se você tentar agradar todo mundo, muitas vezes você vai abrir concessões que vai deixar feliz a pessoa que não está performando e indignada a pessoa que está entregando. E é isso péssimo. Você precisa estar alinhada com as pessoas que estão entregando, com as pessoas que estão dentro da sua cultura, que estão, focadas em atingir as metas, que estão alinhadas com os mesmos objetivos, e a partir disso vai criar desagrado nas pessoas que não estão com esse foco. E isso é muito potente, porque, as pessoas não vão ser para sempre aquelas pessoas, não, tem uma certa renovação, tem uma certa vai circular algumas pessoas dentro dessa empresa, porque a empresa é um organismo vivo que vai estar se transformando e, por vezes, se encaixou naquele momento da empresa e no próximo momento não se encaixou, e às vezes também é um momento de vida da pessoa. A pessoa está passando por um momento de vida específico que o mais adequado é ela estar em outra oportunidade. Nem sempre é uma ruptura, necessariamente ruim, às vezes é realmente o melhor para ambas as partes. Então, por vezes você tentar agradar é a pior coisa para você, para a companhia e para sua equipe. Então, só fazendo um adendo nesse ponto, porque a gente já falou sobre esse ponto em outros episódios, né, mas é um ponto que é importante. Mas eu acredito que o nossos últimos pontos aqui é a gente falar um pouco e reforçar o fato de você não ter medo do crescimento, você cada vez mais colocar as suas metas e quanto mais detalhadas elas forem, melhor para que você consiga criar o plano. A gente vai com certeza fazer um episódio sobre isso, né, para falar sobre isso. Mas quanto mais específica você conseguir ser, é melhor. Tipo assim, eu quero ficar rica. Tá, mas o que que é ser rica pra você? Quanto de dinheiro você quer ter? O que que isso significa? Tá, você quer ter 1 milhão. Como que você vai conseguir esse 1 milhão? Não vai ser da noite para o dia, tá? Você vai ter investimentos, vai ter distribuição de lucro da empresa. Como que você vai investir esse dinheiro para que ele esteja rendendo? Em quanto tempo? E aí, a partir disso, você vai delimitar o plano. Então, para você não ter tanto esse medo do crescimento, é você ter muito claro aonde você quer chegar e, a partir disso, você quebrar em várias etapas para atingir esse objetivo. Então, sejam ousadas e no seu desejo, né, nas suas ambições, mas também sejam muito realistas e pé no chão em colocar essas metas e delinear os planos. E aí acho que o nosso último ponto para a gente conseguir encerrar esse podcast é sobre as delícias de ser líder, que uma delícia de ser líder é ter essa capacidade de definir metas, planejar, executar e conquistar as coisas. Eu acho isso incrível. Eu amo isso, essa capacidade de materializar, né. Isso é uma coisa que as pessoas se impressionam, mas é tão prático, só que exige também uma coragem, né, de vamos lá, vamos ver como tem um negócio que, assim, acho que vai ter que ficar isso para um outro episódio específico de metas, mas tem um negócio que: "Ah, eu quero viajar pelo mundo", tá, mas por qual país tu vai começar?
Quanto que custa essa viagem? Quando que tu pretende fazer? Gente, quanto mais específico na vida, é assim que as coisas funcionam e saem da cabeça e saem do papel. Bom, as delícias de ser líder, para mim, a minha primeira delícia de ser líder é poder escolher como liderar. Porque eu busco muito uma liderança humanizada, consciente, responsável, ética, baseada em respeito, em escuta, acolhimento, em conexão, cultura ali da equipe, né, e às vezes não tem uma referência específica disso. Não tem, assim, o manual, vou seguir aqui essas ações e vai me resultar num time totalmente coeso e coerente, não vai ter. Então eu vou criando esses caminhos do meu jeito também. E isso para mim é uma característica muito da minha carreira, assim, eu nunca trabalhei numa agência até abrir uma agência. Então eu não tinha muito, eu já tinha ouvido histórias, conheci e tal, mas eu não tinha trabalhado em uma agência para saber, né, exatamente como funcionava, então eu modelei a minha agência do jeito que eu achava que era melhor e funcionou. Então, escolher o caminho da liderança também é uma coisa que eu gosto muito, assim, de ter essa liberdade, essa autonomia e também, como líder, ter mais flexibilidade de fazer escolhas, de tomar decisões. Eu sempre fui uma pessoa que tomei muito à frente, acho que essa é uma característica de perfil de liderança, né. Tomar muita frente, tomar as decisões e não gostar muito de simplesmente acatar e fazer, e só acatar e fazer. Sempre: "Mas e se a gente fizesse de um outro jeito? Mas e se fosse, né, e se a gente implementar isso, a gente". Então, também esse lugar de escolha, de possibilidades, eu gosto muito, assim. Sim, pra mim, uma delícia de ser líder foi ter encontrado o meu flow, que foi o que eu falei antes, assim. Eu sinto que eu brilho muito no cargo de liderança, eu sinto que é algo que eu faço muito bem e que eu gosto de estar cada vez fazendo isso melhor, que apesar de por vezes ser muito desafiador e uma pressão, assim, no corpo inteiro, é uma coisa que me desafia de um jeito que me faz crescer, que era muito diferente de quando eu estava num cargo de especialista, sabe. Então eu ter encontrado, assim, isso foi muito bom, assim, eu ter me encontrado num cargo de liderança e de gestão, assim, é muito gostoso. E o fato de poder impactar a vida de outras pessoas positivamente, sabe, e de trazer clareza. Nossa, me dá uma satisfação tão grande quando chega um liderado e coloca um problema que ele não tá encontrando uma solução, e eu tenho a resposta para aquilo e eu consigo direcionar, e a pessoa: "Nossa, me ajudou muito", e realmente ajudar e a pessoa colocar em prática aquilo, transformar a carreira daquela pessoa, sabe, fazer aquela pessoa progredir. Você vê a evolução de uma pessoa que por vezes não conseguia se comunicar bem e hoje consegue se comunicar super bem, enfim, ter essa evolução, eu acho isso muito prazeroso, assim como ter essa visão ampliada, sabe, uma visão muito rica, de estratégias, porque eu também tenho momentos que a gente vai definir a estratégia ali para o cliente, aí o time tá com um dilema, e eu consegui ter essa clareza de tipo assim: "Ó, se a gente for por esse caminho, a gente vai atingir o nosso resultado". Isso eu acho muito potente, eu gosto muito disso, de poder impactar, sabe, os projetos dos clientes dessa maneira e o dia a dia, assim, da equipe dessa maneira, que eu acho que isso é muito bom. E outra coisa que eu amo, que é conseguir definir metas e bater as metas. Nossa! Gente, que satisfação que é bater as metas. Nossa, isso aí é uma Coisa, coisa, assim, assim, que eu satisfatório. acho muito bom. Satisfatório. Eu me identifico super, assim, pra mim é a coisa, nossa, muito significativa, assim, que me deixa emocionada, feliz, é ver o resultado na vida de alguém, assim, e ver aquela pessoa chegar bem isso, né, chegar, com várias inseguranças, várias dificuldades, chegar uma pessoa, aí você tá ali junto trabalhando com aquela pessoa diariamente, né, nos encontros e tudo mais, e ela sai outra pessoa.
muito mais confiante, muito mais preparada. Gente, é incrível isso me alimenta, assim. E na relação com os clientes também, dessa visão ampliada, eu acho maravilhoso. Parece que não é que a gente tenha todas as respostas, não é isso, mas é que é tanta experiência que tu já teve, é tanta prática e tantos casos diferentes, que quando chega uma situação que às vezes parece uma barreira, você consegue ver como resolver aquilo. Tem perspectiva, nessa perspectiva, muito bom. Gente, e a representatividade também de ser uma mulher em posição de liderança, uma mulher líder do seu jeito, sabe, quebrando alguns paradigmas, alguns estereótipos. Para mim também ser uma mulher mãe líder é muito significativo, porque meu filho sabe o que eu faço, ele sabe o meu trabalho, inclusive ele sabe que eu estou aqui gravando um podcast, e ele me deu tchau e elogiou meu look fofo. E ele fala assim: "Ah, tu é chefe, né?". É muito fofo, é querido, sabe. Então é muito bom, assim, pra mim que tem um filho menino, que ele veja que a mãe dele é líder, é dona da empresa, enfim. Não simplesmente por isso, mas porque ele vê também como que é a relação com a minha equipe, e ele vê essa possibilidade, né, já como uma verdade desde criança. E ser uma referência para outras mulheres mães, assim, a gente sabe que esse lugar para mães é mais difícil ainda, então é muito significativo para mim. E a mensagem que eu queria deixar, assim, de final desse episódio, é que você seja uma líder corajosa, que você tenha essa coragem, essa determinação de construir o seu caminho para que outras mulheres se inspirem também em você e construam o caminho delas, e que a gente tenha mais mulheres impactando o mundo, pensando coletivamente, conquistando seus sonhos e realmente ampliando os horizontes das nossas expectativas sobre a vida. Perfeito. Lindo. E nos sigam nas redes sociais, @Cassie Litanski, @Bianca_Segato. e sigam aí também, se inscreva no canal do YouTube Conversas Corajosas. Se você está assistindo pelo Spotify, avalia o nosso podcast, isso é super importante, interage em todas as métricas aí, compartilha com suas amigas, isso é super importante para nós, para a gente conseguir chegar em mais mulheres e movimentar essa rede maravilhosa. É isso, muito obrigada por hoje e até o próximo episódio. Beijos.